Então, como conversado, a gente agora vai falar sobre trocas gasosas, né? Então, a troca gasosa, como nós vimos, ela se dá onde? Onde tem os alvéolos, né? Os alvéolos eles começam a brotar lá nos bronquíolos respiratórios, né? E eles vão cada vez mais aumentando em número, até nós temos os grandes sacos alveolares lá, né? Então, e aí a gente sabe que nesse momento, né, o movimento dessas moléculas elas se darão por meio de difusão, né? É um mecanismo que se dá, é a difusão, que já foi conversado nos vídeos anteriores. Então aqui nós temos o alvéolo, tá certo? No alvéolo, como a gente conversou lá atrás, né? Então nós temos uma pressão atmosférica que vai cada vez mais vai reduzindo. Aí você pode perguntar, Thiago, mas por que vai reduzindo essa pressão de oxigênio? Né? Porque o nosso corpo é um sistema respiratório dinâmico, né? Ele está sempre, então o oxigênio está sempre sendo utilizado pelas células. Então cada vez mais o oxigênio aqui é reduzido. Então é um movimento que vai reduzindo essa pressão parcial ao longo do sistema respiratório, né? Até chegar em 100 no alvéolo. Então lá na atmosfera está 159, aqui no alvéolo está 100. Tranquilo? Então no alvéolo a gente vai ter uma pressão de oxigênio de 100. Lembra que a gente falou que ela edifica e diz o seguinte, que o movimento de moléculas acontecerá de maior concentração de menor. Ou seja, da pressão parcial de oxigênio no alvéolo ela é maior do que a pressão parcial de oxigênio que está chegando aqui no capilar pulmonar, na parte venosa. Por quê? Porque esse oxigênio ele já foi utilizado lá atrás pelas células. Então, uma pressão de oxigênio que era de 100, lá ela agora chegou aqui em 40, no capilar pulmonar, na parte venosa. Então, quando ele chega aqui, ó, com essa pressão de oxigênio de 40, olha só, de 40, o que acontece? Vai sair do valor de 100, então essas moléculas de oxigênio vão sair daqui e vão lá para o plasma. Tranquilo? Lembrar que o oxigênio ele tem dois mecanismos de transporte, tá certo? Dissolvido no plasma, que é insignificante, né? Muito pouco, que é a grande responsável, a grande molécula transportadora de oxigênio é a nossa hemoglobina, né? Que é a grande artista aí que faz esse grande espetáculo aí, né? De carregar oxigênio. Mas então vamos falar da pressão parcial, tá vendo? A gente está falando da pressão parcial. Então a pressão parcial aqui de oxigênio chegou aqui em 40, ela vai equilibrar com 100. Então ela vai sair, depois que passar ali, que ele fazer a troca, então ele vai sair ali com uma pressão de oxigênio de quanto? De 100, para entregar esse oxigênio lá para as células precisas. Então, a pressão então sai de 100 lá na parte cerebral. E a PCO2, ela chega lá na parte venosa, capilar, no plasma dissolvida, com 40. Chega aqui, encontra, com 45, tranquilo? É com 45, chega com 45. Chega aqui então, a PCO2 de 45, ela é maior que 40. Né? Então, vai sair o PCO2 para lá, vai ser exalado. E aí a pressão parcial de CO2 vai estar em quanto? Em 40. Ou seja, na parte arterial aqui do capilar, a gente vai ter as pressões que estão encontradas aonde? No alvéolo, porque eles se equilibraram, ok? E aí é um ciclo, né, sem fim, tá certo? Aí volta com essas pressões aqui de 40, 45, faz de novo a troca, tá certo? Então, só aqui para contextualizar um pouco, então aqui nós temos o alvéolo, aqui nós temos o capilar, e aqui nós temos o quê? Então a membrana respiratória. Então a membrana respiratória é formada por quê? Pelo epitélio alveolar, né? Aí a gente viu lá em histologia, né? Que tem a membrana basal, né? Lá do epitélio alveolar. Tem toda a membrana, né? Toda célula, eles vão ter lá a sua membrana basal. Tranquilo? Então, aqui nós temos o espaço intersticial, aí nós temos também o epitélio, né? Da membrana, né, endotelial, nós temos a membrana basal do endotelial. Então, ela é extremamente fina. Tá? Por que ela é extremamente fina? Para facilitar. Por quê? Se eu tenho uma condição que torne ela, que engrosse ela, né, então o que vai acontecer? Vai ter dificuldade de passar. Então, é uma das causas que dificulta o que? A difusão. Né? Então, aí eu citei aqui no lado os motivos que podem levar, né, a dificuldade na troca da difusão. A espessura da membrana respiratória. Vamos dar exemplo? Paciente com fibrose pulmonar, né? A fibrose pulmonar
intersticial, o que acontece aqui? A gente vai produzir um excesso de quê? De cicatrização. Então, são pequenas microtraumas que vão acontecendo, agressões ali, e aí vão se multiplicando muito colágeno, então cicatriza, e aí vai acontecer o quê? Vai haver um aumento da espessura. Então aqui é um pulmão normal, né? Aqui a gente está vendo uma membrana respiratória normal. Então se a gente chegar aqui, pegar esse alvéolo que está aqui, né? E a gente fazer uma espessura, o que a gente vai fazer? A gente vai afastar, né, esse alvéolo, né, do... Aqui que eu estou fazendo é colágeno, né? Um excesso, cicatrização, excesso, e aí vai fazer o quê? Vai dificultar, né? Então vai ter uma dificuldade em estar atravessando essas moléculas. A área de superfície da membrana também. Então se, por exemplo, eu tenho um pulmão, né? Eu tenho áreas que é a telectasia, então se eu perco área, se eu faço aqui, então, né, a telectasia, então se eu tenho um fechamento aqui desse pulmão aqui, né, se ele está telectasiado, então se eu tenho perda de área, então esse alvéolo agora ele é um pouco menor, né, ele está menor, ou literalmente eu perco ele mesmo, perdi esse alvéolo, né? Então o que vai acontecer? A difusão não vai se dar, né? Então vai ter uma redução, né, dessa difusão, né? Vai atrapalhar então essa troca gasosa, né? Se eu tenho esse perda na área da superfície da membrana. Então exemplo aqui que eu tenho, no caso aqui deu o exemplo de quê? De atelectasia, né? Mas eu posso dar um exemplo, mas eu posso dar exemplo de quê? De enfisema, né? Então o que é enfisema? Destruição, né? Lá da arquitetura. Então ele vai perdendo, né? No enfisema a gente vai perdendo em áreas de superfície, então também vai ter dificuldade na troca, tá certo? É muito interessante, né? Então tem que haver então diferença de pressão, né? Porque quando a pressão se iguala, para a troca. Porque não tem como, a lei de Fick fala, só há difusão se houver gradiente de pressão. Então a pressão passada tem que estar diferente. E para terminar, vamos falar um pouco do coeficiente de difusão, muito importante, né? Ó, o coeficiente de difusão do CO2 e do oxigênio, vamos analisar aqui. Olha só. O CO2, o gás carbônico, ele é 20 vezes mais solúvel. Ou seja, ele consegue se dissolver muito mais no plasma do que o oxigênio, né? Então, é por isso que quando eu tenho um exemplo, né? Eu tenho aqui um alvéolo, e aqui eu tenho um edema agudo de pulmão, né? Então eu vou ter água aqui nesse meio, intersticial, então vai afastar, né, o alvéolo do capilar. Olha só, é por isso que paciente com edema agudo de pulmão, geralmente ele tem dificuldade, o impacto dele, se a gente for ver, é no oxigênio, porque o oxigênio ele não consegue ter uma tão boa solubilidade como o CO2. Então se a gente pegar gás lá do paciente com edema agudo de pulmão, né, então a gente vai ter lá o pH normalzinho, ó, 7,35 a 7,45. Por quê? Porque o PCO2 dele não terá impacto. Certo? Somente o que? O oxigênio que terá impacto. Terá impacto no oxigênio. Na oxigenação. Por quê? Baseado aqui nisso aqui, ó. O coeficiente de difusão. Porque o CO2 ele é 20 vezes mais solúvel. Então ele consegue passar por essa... Ele consegue sair daqui, ó. Sair daqui para lá para fora. Né? Do capilar para o alvéolo. Já o oxigênio tem dificuldade de passar. Porque ele é 20 vezes menos solúvel. Então o coeficiente de difusão também vai ajudar nessa troca gasosa. Né? No caso do edema agudo de pulmão. Então... o que é que eu queria aqui falar aqui um pouco também, trazer a prática clínica, né? Então, paciente que tem espessura da membrana respiratória que nós conversamos, né, uma grande espessura, então paciente que tem aquelas cicatrizes, né, que eu fiz aqui, né, que tem um alvéolo, né, e tem aquelas, né, tem aumento da espessura aqui capilar, né? E aí vem a grande pergunta, esses pacientes, o que acontece? Como é que eu posso, num paciente com esse tipo de fibrose, né, pulmonar intersticial, no caso que esteja impactado pela difusão, né, o problema, né, que esteja esse aumento de espessura. Eu ofertando oxigenoterapia, né, então via cateter nasal,
máscara facial, né, reservatório, né, máscara de Venturi, né, o que seja. Ofertando esse dispositivo, oxigenoterapia por esses dispositivos, eu consigo resolver esse problema do paciente com fibrose pulmonar, tá certo? A oxigenoterapia consegue reverter esse quadro aqui. É por isso que pacientes com fibrose pulmonar, eles já são, né, em ambiente eles já são um pouco mais hipoxêmicos, né? Mas quando eles fazem o exercício, o que acontece com o exercício? O exercício ele é equivalente, vamos dizer assim, o exercício em condição saudável, né? Mas vamos botar numa condição, o exercício ele faz o quê? Ele aumenta esse fluxo que é aqui sanguíneo. Então não dá tempo de equalizar, porque ainda tem o quê? A espessura. Então o tempo que ele leva vai ser, ele vai passar aqui muito rápido, já tem esse problema aqui da espessura, então vai. Por isso que eu vou ter que ofertar oxigênio para esse tipo de paciente com fibrose pulmonar que esteja fazendo exercício, né? E a gente pode trazer a condição de exercício para esse paciente com fibrose pulmonar para uma condição de doença. Qual seria a condição que aumentaria esse fluxo aqui sanguíneo do capilar pulmonar? A sepse, né? A sepse, né? Ele aumenta, um processo infeccioso vai aumentar esse fluxo. E é por isso que muitos pacientes, eles quando exacerbam no paciente com fibrose pulmonar, eles usam dispositivos de oxigenoterapia, né? Então, lembrar que a difusão ela é basicamente resolvida, né, pela oxigenação, pelo oxigênio, tá? Então, você dá oxigênio, você consegue resolver. Lembrando que existem 5 mecanismos de hipoxemia, né? Então, a difusão é um dos motivos de mecanismo de hipoxemia, né? A difusão, tá certo? E aí eu dei exemplos aqui, né, no caso da fibrose pulmonar, que a gente oferta oxigênio, né? Porque o que acontece? Como aumenta aqui muito o fluxo, então esse passa muito rápido aqui, né? Então não dá tempo de fazer essa troca bonitinha, né? Porque passa muito rápido. Então ele já tem essa espessura aqui, que já atrasa mais, né? Em uma pessoa que tem o pulmão normal, esse pulmão aqui, ó, normalzinho, que tem essa membrana respiratória normalzinha, durante o exercício, em 0,25 segundos eles conseguem fazer aqui tem até um gráfico, depois eu vou mostrar, que em 0,25 segundos já consegue equalizar essas expressões, em 0,25 segundos. Só que aqui a gente está falando de um paciente com fibrose pulmonar, né, intersticial. Ou seja, o 0,25 segundos não vai ser suficiente. Não vai dar tempo. Por quê? Porque ele tem esse aumento de espessura que impacta na troca gasosa, na difusão. Então ele vai precisar de ser ofertado oxigênio, tá certo? E no paciente de edema agudo de pulmão, como eu também falei, também vai precisar de oxigênio. É muito difícil, né? Paciente de edema agudo de pulmão cursar com repercussão em gás carbônico, né? Em pH, tá certo? Então é isso que eu queria falar sobre trocar gasosa. É isso então, tá certo? Obrigado aí.